Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens que às quartas-feiras nós estamos trazendo e meditando com os irmãos na carta aos Filipenses, nós vamos hoje iniciar o capítulo 4, e essa primeira mensagem no capítulo 4 tem pelo menos o seguinte título: Permanecendo firmes no Senhor. E esta mensagem, do texto que nós acabamos de ler, ela será dividida em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte e na próxima quarta-feira veremos a segunda parte, baseado neste tema: permanecendo firmes na fé. Não é fácil a vida cristã, e nunca foi e nunca será. Porque o grande desafio da vida cristã é que nós permaneçamos firmes na fé em meio às lutas espirituais que já enfrentamos, estamos enfrentando e que ainda nós enfrentaremos. E por que é um grande desafio? Nós vivemos em um mundo que é instável, e nós também somos instáveis por natureza. É por isso que a Bíblia, ela está cheia de mensagens de incentivo e encorajamento espiritual, no intuito de motivar os cristãos a continuarem firmes e ter a estabilidade espiritual que Deus requer sobre as nossas vidas. Irmãos, as lutas, elas são grandes, muitas vezes são prolongadas, muitas vezes nós já estamos lutando e muitas vezes nós não percebemos. E Paulo aqui, neste último capítulo, que é chamada a carta da alegria, a carta aos Filipenses,
Este capítulo 4 aqui é um incentivo para todos nós que somos cristãos, que também foi um incentivo para os irmãos da época do apóstolo Paulo, porque sofriam uma perseguição ferrenha. E este último capítulo aqui é um incentivo para que todos aqueles que meditem ou leiam este capítulo, esta carta, para que permaneçam firmes na fé. Aí o primeiro versículo nós podemos ver aí que Paulo diz: portanto, irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, antes do pedido para que permaneçam firmes na fé ou firmes no Senhor, Paulo faz uma declaração de amor para aqueles irmãos ali da igreja de Filipos. Paulo chama os filipenses de meus irmãos, está lá no capítulo 3, versículo 1. Aqui também ele chama de amados e muito saudosos, né? Como também chama aqui no capítulo 4, está lá no capítulo 1. E aqui também ele continua, minha alegria e coroa. É interessante que a carta de Paulo aos Filipenses, né? Ele sempre reforça meus irmãos, amados, muito saudosos, e aqui ele chama minha alegria e coroa. Ou seja, os filhos espirituais do apóstolo Paulo eram para ele a sua alegria e a recompensa do seu esforço apostólico. E Paulo aqui, no final deste versículo 1, ele faz a exortação e diz: permanecei deste modo, como? Firmes no Senhor. E Paulo, ele sempre escrevia palavras de acordo com o contexto que estavam vivendo na sua época. A palavra firmes aqui no grego era aplicada para um soldado que enfrentava ou que enfrenta com firmeza e ímpeto a batalha que está à frente e que está lutando contra um inimigo poderoso. Não é à toa que o apóstolo Paulo também, quando escreve a carta aos Efésios, ele mostra que nós devemos nos armar com toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós, como soldados de Cristo, Paulo fala isso escrevendo a Timóteo, fala também lá aos Coríntios, que nós fomos alistados no exército do Senhor. E para isso, nós devemos ter a firmeza, né? Que um soldado enfrenta todas as batalhas e que nós estamos lutando contra um inimigo poderoso. Então Paulo vai mostrar aqui, a partir do versículo 2 ao versículo 9, o que devemos fazer para permanecermos firmes na fé. Paulo vai mostrar pelo menos aqui 7 atitudes. Por isso nós não veremos todas essas atitudes hoje, mas vamos ver se pelo menos veremos 4 atitudes hoje para permanecermos firmes na fé. Então nós veremos a primeira atitude para nós permanecermos firmes na fé. Está aí no versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Então, a primeira atitude para que nós venhamos permanecer firmes na fé, segundo o apóstolo Paulo, é que nós devemos lutar para preservarmos a união na igreja. Nós devemos lutar para preservarmos a união na igreja. Paulo disse: rogo a Evode e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo roga às irmãs Evódia e Sintique para que juntas elas se esforcem para preservar a unidade da igreja. Isso era, amados irmãos, uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Sempre nas suas cartas, ele mostra que nós, como cristãos, tanto aqui aos filipenses, como aos cristãos de todas as épocas, que nós devemos estar lutando para preservarmos a unidade ou a união na igreja. Veja aí, amados irmãos, um texto também que Paulo escreve aos Efésios. Abram comigo aí, Efésios capítulo 4, para nós fazermos uma ligação aqui, a carta anterior aí, de Filipenses, que Paulo escreve também que os crentes da cidade de Éfeso também, eles estivessem também lutando para preservar a unidade na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Olha o que é que Paulo diz aos crentes de Éfeso também, em outras palavras também para os irmãos lá da igreja de Filipos. Efésios 4, versículo 1 ao versículo 6, ele diz: rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação nós somos chamados? E como é que nós devemos andar? Aí ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o versículo 3, preste atenção: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo diz que aqui, segundo aos Efésios aqui, ele diz que nós fomos vocacionados, nós fomos chamados, e que nós devemos andar de acordo com esta vocação e com este chamado que nós recebemos da parte do Senhor. Nós somos chamados para andarmos com o quê? Com toda a humildade e mansidão. Eu acho interessante que Paulo, ele coloca aqui, ligando uma virtude à outra, com toda a humildade e mansidão. Por que, amados irmãos? Na verdade, quem é humilde é uma pessoa que age com mansidão. Ele tem o domínio próprio, ele tem que se controlar, ele é controlado. E diz: com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu acho maravilhoso aqui que Paulo diz que não é só suportar, mas você tem que suportar em amor, porque nós podemos até suportar certas atitudes de algumas pessoas, mas Paulo diz que é para nós o quê? Suportarmos em amor. E continua: esforçando-vos diligentemente por preservar
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, temos que fazer tudo isso para preservarmos a união ou a unidade na igreja. Porque Paulo vai dizer que nós somos um só corpo. Há somente um corpo e um espírito, porque o espírito que habita em nós é o que habita em toda a igreja, em todos os cristãos. Nós fomos chamados numa só esperança e numa só vocação, porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, e aí ele continua, um só batismo, um Deus que é Pai de todos e que age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Então seria, segundo o apóstolo Paulo, se você refletir comigo, se eu digo que o Espírito Santo habita em mim e habita no meu irmão, ou na minha irmã, ou no meu irmão, ou vice-versa, então eu tenho que buscar o quê? Este espírito de harmonia, pois o Espírito de Deus habita em nós e eu tenho que lutar para preservar a unidade no meio da igreja. Certamente ali na igreja de Filipos estava havendo alguma desavença, né, entre essas duas irmãs aqui, a Evódia e Síntique, né? E o pedido de Paulo, ele é claro. Paulo diz: rogo a Evódia e Síntique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, pensem a mesma coisa, com harmonia, e isto para o bem da igreja. Concordem uns com os outros. Por quê, amados? Segundo as Escrituras, quando nós que somos cristãos buscamos isso, a união que Deus requer na sua igreja, Deus, Ele ordena a bênção sobre o seu povo. Mas quando a igreja não busca viver em união, Deus não derrama bênçãos sobre aquela igreja. O Salmo 133, amados irmãos, ele é bem claro. Abram aí, por favor. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1 ao 3, diz assim: como é bom e agradável viver em que? Unidos os irmãos. E ele vai fazer aqui algumas analogias, né? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. É interessante aqui, amados irmãos, no versículo 3 principalmente, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Interessante é que um vale muito alto, né? Ali, naquelas regiões da Palestina, à noite, né? Dia aquele sol causticante, mas à noite é frio e de manhã descem a neve desce e escorre, trazendo toda a bênção para toda aquela região. Assim é o Senhor, amados irmãos. E quando o salmista diz ali: como é bom viverem unidos os irmãos, é como que o salmista aqui expressa uma sensação de alívio. É bom viver unido os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Assim como Ele ordena a bênção lá no monte, né? A neve vai lá no monte, quando o sol começa a bater, ela escorre e vai descendo por toda a região, trazendo ali o suco para preservar toda aquela vegetação.
e muitos serem beneficiados. Que maravilha! É na união fraterna que Deus ordena a sua bênção para a igreja. E nós sabemos que a igreja de Filipos, ou em Filipos, ela tinha uma grande presença feminina. O evangelho primeiramente foi pregado a mulheres. Se você for olhar, está lá em Atos capítulo 16, versículo 13. E as primeiras reuniões desta igreja provavelmente foram realizadas na casa de uma mulher chamada Lídia. Está lá em Atos 16, o versículo 14 e o versículo 40. E Paulo pede também aqui a um anônimo, nós não sabemos quem é, a ti, fiel companheiro de jugo, que junto com Clemente auxilie essas irmãs a restaurarem a comunhão e o amor fraternal. É o pedido que Paulo faz aqui. Nós devemos continuar permanecendo firmes na fé, firmes no Senhor. Então, companheiro de jugo, junto com o irmão Clemente, ajudem essas duas irmãs, ou auxiliem essas duas irmãs a restaurarem a comunhão e o amor fraternal, porque elas não estão pensando concordemente no Senhor, está havendo uma desavença entre elas. E Paulo, quando pede a esse companheiro anônimo aqui e a Clemente aqui, Paulo dá 2 motivos por que ele faz esse pedido. Primeiro, todos são companheiros de luta em prol do evangelho, e os nomes de todos estão escritos no livro da vida. É isso que Paulo diz aqui, ó. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ajuda essas irmãs a restaurarem a comunhão e voltar ao amor fraternal, porque assim a união entre os irmãos é algo importante para a estabilidade espiritual da igreja. União produz estabilidade e resistência espiritual. Uma igreja unida, uma igreja que tem estabilidade, ela resiste espiritualmente às forças do mal. Mas, meus irmãos, quando é o contrário, quando há desavença, falta de amor fraternal, quebra de comunhão de uns irmãos com os outros, pode esperar que vai ser uma igreja desestabilizada e uma igreja fraca que não resistirá às forças espirituais do mal. Por isso que Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes na fé. E ele começa dizendo que para permanecermos firmes na fé, os irmãos deveriam tratar primeiramente este problema que estava acontecendo ali. Lutem para preservar a unidade na igreja. Chame essas duas irmãs, Evoda e Síntique, para que pensem concordemente no Senhor, e assim vocês prossigam e permaneçam firmes na fé. Então, com base no tema que nós estamos desenvolvendo no início daqui do capítulo 4, que é permanecendo firmes na fé, para permanecermos firmes na fé, devemos estar lutando para preservar a união da igreja. Então, amados, cabe a mim, cabe a você, nós fazemos essa pergunta para cada um de nós: como temos contribuído para a unidade da igreja?
Você não precisa me responder. Como temos contribuído para a unidade da igreja? Mas para permanecermos firmes na fé, em segundo lugar, Paulo vai nos mostrar aqui que devemos obedecer ao mandamento da alegria. Está aí no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Certamente, amados irmãos, esse problema aqui que estava acontecendo entre Evódia e Síntique estava entristecendo alguns irmãos. Mas primeiramente Paulo fala que devem tratar este problema, mas que eles se alegrem sempre no Senhor. E Paulo diz: outra vez digo, alegrai-vos. Porque, amados irmãos, não tem coisa pior do que uma desarmonia dentro da igreja. Isso causa entristecimento. Por isso que ele reforça: tratem esse problema de Evódia e Síntique, mas continuem se alegrando no Senhor. E eu repito: alegrai-vos. Se alegrem no Senhor. Então, segunda atitude que devemos ter para permanecermos firmes na fé é obedecer ao mandamento da alegria. E este versículo aqui nos traz 3 lições que podemos aplicar para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a alegria para o cristão é um mandamento. A fonte da alegria é o Senhor. E o tempo desta alegria é sempre, não pode parar. Primeiro, Paulo diz que a alegria é um mandamento. Alegrai-vos. A alegria não é uma opção, mas é uma ordem de Deus para as nossas vidas. E trata-se aqui de um mandamento coletivo para todos os crentes. Paulo está preso, como a gente sabe, mas ele manda que todos nós cristãos, os crentes de Filipos, e também se aplica para as nossas vidas, que as circunstâncias não podem tirar a alegria que é colocada em cada um de nós que somos cristãos. Por quê? Porque a fonte desta alegria deve ser sempre o Senhor e não as circunstâncias exteriores. As circunstâncias podem até tentar roubar essa alegria, pode causar entristecimento, mas essa alegria deve permanecer, porque a fonte desta alegria sempre deve ser o Senhor pelo qual nós estamos servindo. Porque é o Espírito Santo que gera alegria nos nossos corações. E Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, não é? Mostrando que o fruto do Espírito, primeiramente, é amor. E consequência desse amor, vem primeiramente o quê? A alegria, longanimidade, benignidade e tantos outros atributos que vêm depois do amor. Porque em nós, o Espírito Santo, ele gera essa alegria em nossos corações, porque a fonte da alegria nossa é o Senhor Jesus Cristo. Não são as circunstâncias exteriores. E o tempo desta alegria é sempre. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: seja e esteja sempre alegre, em todo momento, em quaisquer situação.
quê? Quando nós nos alegramos no Senhor, esta alegria é uma força sustentadora para todos os momentos que ainda iremos enfrentar. Por isso que Neemias, lá no capítulo 8, versículo 10, ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós não nos alegramos no Senhor, nós estamos dizendo que o nosso Senhor, a nossa força é pequena. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos, Deus nos concede força, vigor para continuarmos batalhando as lutas que virão, que estão adiante de nós. Portanto, meus irmãos, quando as circunstâncias exteriores talvez não esteja em harmonia com o que Paulo está aqui ensinando, devemos tratá-las, mas nunca devemos perder o quê? Esta alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor é que nos dá força para continuarmos e prosseguirmos servindo ao Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante. Ele disse o seguinte: pode-se compreender facilmente que a alegria do crente difere da do mundo. A do mundo é ilusória, ela é frágil, ela é apagada. E ele continua: Cristo chega mesmo a reputá-la como maldita. Portanto, só é autêntica aquela alegria que vem de Deus e em Deus, que nunca nos pode ser tirada. E Calvino cita lá em Lucas 6, versículo 25, que Deus reputa a alegria do mundo como maldita. Abram comigo lá, Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas 6, versículo 25, é os ais aí, né? Jesus diz, Lucas 6, 25: ai de vós, os que estáis fartos, o que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides ou se alegram, porque haveis de lamentar e chorar. Então Calvino, comentando esse texto, ele diz que Deus aqui, Jesus, amaldiçoa a alegria que há no mundo. Estão rindo agora, estão se alegrando agora, mas chegará um tempo que vocês vão chorar, vocês vão lamentar, porque esta alegria não é verdadeira, ela é passageira. Mas a alegria no Senhor, ela é permanente, ela não pode ser tirada da vida do crente, porque quem proporciona esta alegria é o Espírito Santo que habita no cristão. O mundo não tem o Espírito Santo, porém não possui a verdadeira alegria, porque a alegria verdadeira é quando nós nos alegramos na presença do Senhor, como nós lemos no Salmo 16: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, meus amados irmãos, esta segunda atitude aqui, que Paulo aqui nos ensina,
e também escrevendo aos Filipenses: para permanecermos firmes na fé, devemos lutar, em primeiro lugar, para preservar a união da igreja. Segundo, obedecer ao mandamento da alegria. E a terceira atitude está aí no versículo 5 do capítulo 4, que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, em terceiro lugar, para permanecermos firmes na fé ou firmes no Senhor, segundo Paulo, seja uma pessoa moderada. A palavra aqui, grega, traduzida por moderação, segundo os comentaristas, é de difícil tradução. Engloba vários significados. Então vejam só: engloba paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade e mansidão. Em outras palavras, seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa cordial, seja uma pessoa que ame verdadeiramente, que seja uma pessoa com amabilidade, tenha habilidade, saiba amar, aprenda a amar. Seja uma pessoa gentil, tenha compreensão carinhosa, compreenda os outros e de uma forma não brusca, mas de uma forma carinhosa. Seja cordial, seja caridoso e seja uma pessoa mansa. Irmãos, segundo o apóstolo Paulo aqui, e segundo alguns comentaristas aqui, a palavra moderação indica imparcialidade, que é a disposição de dar e receber, ao invés de estar brigando ou reivindicando os seus próprios direitos e os seus próprios interesses. Aí vem o quê? Aquilo que Jesus Cristo diz: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, e vamos ser sinceros, nós somos cristãos, ainda habita dentro de nós uma natureza ainda que é terrena, e para sermos pacientes, cordiais, amáveis, gentis, compreender as pessoas de uma forma carinhosa, caridosa e com mansidão, nós temos que negarmos a nós mesmos, porque a nossa velha natureza não gosta de fazer isso. Queremos agir muitas vezes com o impulso da nossa vontade humana, com a velha nossa natureza terrena. Por isso que Paulo aqui orienta que a moderação de um cristão deve ser exercida no lar, na igreja e principalmente diante daqueles que não fazem parte da igreja, os de fora. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, não é só na igreja, é lá no nosso lar, é na igreja, é lá no meu trabalho, é lá com o meu vizinho, em todos os lugares.
E aí vem uma aplicação para as nossas vidas. Nós, como cristãos, amados, nós temos exercido esta moderação. Por isso, alguém citou uma frase interessante. Ele disse o seguinte, isso se referindo a nós cristãos. Ele disse: teu espírito doce e cordato servirá de uma boa propaganda da tua fé cristã. Teu espírito doce e cordato servirá de boa propaganda da tua fé cristã, onde quer que você estiver. E isso é uma verdade, amados irmãos. Firmeza e estabilidade espiritual, elas brotam e crescem em corações que são moderados. Gentileza é sinônimo de firmeza. Temos que ser gentis com todos os homens. Às vezes, nós somos gentis na igreja, mas nos nossos lares, muitas vezes nós não somos gentis. Somos gentis muitas vezes na igreja, mas às vezes não somos gentis com os nossos vizinhos. Somos gentis na igreja, uns para uns outros, mas não somos gentis, sabe aonde? Lá no nosso trabalho. Eu, quando era novo convertido, eu nunca esqueci de uma aplicação que um pastor fez. Eu não lembro quem foi o pastor, que ele contou que certa vez um pastor falou para ele que outro pastor falou para ele que tinha um membro na igreja desse pastor, que na igreja era aquela pessoa bem suave, amável com todos, mas em casa não suportava os filhos, não suportava as mulheres, a sua esposa. E esta mulher chegou certa feita para o pastor e disse: pastor, aqui no terreno da igreja, ou colado na igreja, não tem nenhuma casa para que eu possa morar com minha família não e com meu esposo? E o pastor disse: por que, minha irmã, você está me perguntando isso? Eu quero vir morar com meu esposo aqui, colado na igreja, para que a forma como ele trata os irmãos na igreja, ele nos trata também em casa. Porque na igreja ele é dócil, amável com todos, mas já em casa não suporta e engolindo todos. Eu queria, você não tem uma casinha aqui do lado da igreja não, para ele ficar todo tempo na igreja? Porque só assim ele pode mudar. E é isso, irmãos. Não devemos apenas ser gentis, amáveis, cordatos, mansos, aparentemente, na igreja, enquanto estivermos aqui reunidos. Nós temos que ser amáveis, gentis, pacientes no nosso lar, no nosso trabalho, lá no nosso vizinho, quando somos insultados. Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. É o testemunho cristão. E surge uma pergunta novamente para mim e para você: somos pessoas moderadas, amados? Na igreja, no lar, no trabalho, onde quer que estejamos? Ou somos aquela pessoa explosiva que não suporta nada? Antes de ouvirmos alguém falar, já vem com uma palavra revidando.
Muitas vezes nós não suportamos ser contrariados. Tem pessoas, amados irmãos, que não querem ser contrariados. Só quem está com a verdade é ele ou ela. Mas quando são contrariadas, aí você vê o velho homem nascer e brotar no mesmo instante. A Bíblia chama isso, sabe de quê? O homem irascível. É aquela pessoa que se ira com toda facilidade, tem facilidade para se irar com tudo. Mas Paulo diz: firmeza e estabilidade espiritual brotam e crescem em corações que são moderados. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Então, amados, já vimos 3 atitudes para permanecermos firmes no Senhor. A quarta e última, e nós vamos concluir, pelo menos hoje, e na próxima semana concluiremos. Por que nós devemos lutar para preservar a união na igreja, obedecer o mandamento da alegria e sermos pessoas moderadas? A parte B do versículo 5 diz o quê? Porque perto está o Senhor. Lembre-se, quarta atitude para permanecermos firmes na fé ou no Senhor. Lembre-se que o Senhor está perto. Permaneça firme aqui, segundo o apóstolo Paulo, no Senhor, pois Ele está perto. E muitos comentaristas bíblicos interpretam esta passagem de proximidade de Deus de 2 maneiras. A primeira delas, porque perto está o Senhor de voltar. Se você ligar aqui o capítulo 3 com o capítulo 4, Paulo diz aqui no versículo 20, que capítulo 3, versículo 20 e o 21, diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos comentaristas bíblicos interpretam primeiramente esta confirmação aqui de Paulo, que perto está o Senhor. Em primeiro lugar, perto está o Senhor de voltar. Ele está já voltando. Na igreja primitiva, amados, o povo orava e tinha um costume de orar dizendo: Maranata, vem Senhor. E este termo aqui, Maranata, no original, é um termo aramaico, que significa: nosso Senhor veio, ou vem logo, Senhor Jesus. A igreja dos nossos dias não tem esse costume de orar: Maranata, Senhor. É interessante, Mas a igreja, se você pegar as cartas paulinas, principalmente lá em 1 Coríntios 16, 22, no final a conclusão da carta lá, Paulo vai dizer aos irmãos, para aqueles que estão firmes no Senhor: Maranata, Senhor. Vem, Senhor, vem logo. A igreja não tem esse costume de estar dizendo: vem, Senhor, vem buscar a tua igreja logo, conclui aquilo que tu começou em nossas vidas. Às vezes nós oramos para ficar mais apegado a esse mundo que não tem paz, não tem a verdadeira alegria, e nós temos a verdadeira alegria, que eu creio que a maior alegria, a maior aspiração de um cristão deva ser, sabe o quê? De um dia estar para sempre com o Senhor. Mas muitas vezes a igreja está apegada às coisas aqui da terra, como que se fosse viver todo o tempo aqui nesta terra. Então, em primeiro lugar aqui, quando Paulo diz, perto está o Senhor, pode significar também que perto está o Senhor de voltar. Ele está prestes a voltar, Ele está a portas.
E o segundo, perto está o Senhor no sentido de localidade ou proximidade. Ele está perto de todos aqueles que invocam o Senhor. Sabemos que Deus é onisciente, Ele é onipresente, mas de proximidade, de afeto, de amor, Deus está com aqueles que invocam o seu nome. Veja o que é que diz aí o Salmo 145. Salmo 145. Versículo 17, ou melhor, versículo 18 e o 19, que diz assim, Salmo 145, 18 e 19: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Que perto é este? Ele está perto de nós no sentido cada vez mais, porque Deus, Ele habita na vida de todos os seus santos. Deus faz morada no coração do crente, por isso que Ele está perto. Nós não podemos fugir de Deus mais, Ele está dentro de nós. Foi o que Jesus Cristo disse lá em João 14, 23. Veja o que é que Jesus Cristo disse. João 14, 23. Já estamos concluídos, irmãos. João 14, 23. João 14, 23. 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, atende-lhes as suas orações. Por quê? Porque Deus faz morada em nós que somos cristãos. Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz: depois de ter ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor até o dia do resgate final. Irmãos, nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita dentro de nós. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, o meu Pai o amará, e nele nós faremos morada. Será que muitas vezes, amados, nós paramos e refletimos sobre esta verdade? Às vezes nós não paramos e refletimos esta maravilha, amados irmãos, Deus habitar em nós. Todos os cristãos, todos os crentes estão em Cristo, ligados em unidade a Ele, de maneira mística e espiritual. Isso nos mostra reflete e mostra a nossa comunhão que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
A certeza dessa proximidade de Deus habita em nós, transmite em nós firmeza e estabilidade espiritual àqueles que amam a Deus e guardam os seus ensinamentos ou os seus mandamentos. Por isso, são estas 4 atitudes que nós vimos. Na próxima semana, nós veremos pelo menos mais 3 atitudes que nós devemos, segundo o apóstolo Paulo, estarmos permanecendo ou permanecermos firmes na fé e firmes no Senhor. Vou repetir e concluir. Nós devemos lutar para preservar a união da igreja. Devemos obedecer o mandamento da alegria. Devemos ser pessoas moderadas. E em quarto, nós devemos estar lembrando que o Senhor, Ele está perto de todos os cristãos. Ele está dentro de nós, habitando conosco, nos guiando, nos fortalecendo, dia após dia, e nos ensinando tudo o que devemos ou o que precisamos para colocarmos em prática a sua palavra e estarmos em comunhão constante com o Senhor.